Graça e paz mais uma vez, amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória. Que Deus maravilhoso, né? Você sabia que hoje tem gente que está adorando ídolos hoje, né? Está adorando ídolos. Mas nós estamos adorando Deus vivo. Amém. Glória a Deus. Deus criador de todas as coisas. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. No livro de João. Minhas marcações de Bíblia. Glória a Deus, né? Aleluia. Os irmãos acharam o livro de João? Amém. É o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. Capítulo. Deixa eu colocar o zóio aqui. É o 6. Eu quero ler apenas um versículo. Aleluia. Capítulo 6, verso 35. Amém? Amém. Amém. E vai dizer assim: e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aí ele continua: aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém. Pai amado e querido Deus, muito obrigado mais uma vez, te agradecendo por esta oportunidade de estarmos aqui para te louvar, engrandecer e exaltar o teu santo nome, neste lugar chamado casa de oração, casa de louvor, onde tu preparou para nós estarmos aqui se encontrando, Senhor, Pai, de livre e espontânea vontade, Senhor, de todo o coração, sabe, Pai querido, porque nós temos o prazer de estarmos na tua casa. Nós queremos que tu venha falar em nossos corações. Nós sabemos que tu és o eu sou, e é disso que nós queremos falar nesta noite. Que tu venha ser o nosso eu sou, que tu venha nos guardar, nos livrar, tirar tudo aquilo que nos atrapalha a te servir, Senhor. Que tu venha trabalhar no coração dos nossos filhos, nossas esposas, esposos. Que tu venha trabalhar, Pai, na vida dos nossos vizinhos, dos patrão, daqueles que estão aí desapercebidos, daqueles que estão afastados, Senhor. Que o teu Espírito venha trabalhar, porque tu és o nosso Deus, tu é o grande eu sou, assim como tu se apresentou para Moisés, o teu servo, que disse: quem eu vou falar que tu és? E tu respondeu: eu sou o que sou. Por isso nós estamos aqui nesta noite para aprender mais de ti, para nos fortalecer na tua força e no teu poder. Faz de mim um instrumento afinado nas tuas mãos e venha, Pai, falar em nossos corações para a glória do teu nome. Toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Irmão, é muito legal se você ficar assim: o que eu vou levar, o que eu vou pregar, o que eu vou falar, né? E aí Deus te dá uma palavra. E eu leio aqui, né? Eu comecei a ler aqui, aí eu vi essa parte: eu sou, né? Eu sou. Eu vou falar de Jesus, eu sou, né? E quando ele fala que eu sou o pão da vida, é a primeira das 7 declarações que eu sou, né? Então, além dessa, tem mais 6 declarações que nós vamos estar falando, né? Elas são proferidas por Jesus e contidas no Evangelho segundo João, tá? Cada uma delas ressalta um aspecto importante do ministério pessoal de Jesus. As outras são
eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu sou a videira. Né? Tremendo, irmão, tremendo mesmo. E aí a gente vai falar sobre o eu sou. Né? Aqui ele fala que ele é o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, né? Porque a gente tem que buscar pelo pão que permanece, não pelo pão que perece. Muitos aí fora buscam um pão que perece, né? Já viu aquela pessoa que trabalha, quando ele recebe o dinheiro, né? A Bíblia diz em alguns lugares que ele deposita em saco furado, né? E outros gastam naquilo que não é pão. Por quê? Porque eles só sabem querer saber de si, né? A provisão próprio, sabe? A ganância do povo. Então eles trabalham pelo pão que perece. Nós não, nós trabalhamos pelo pão que permanece. Né? Embora nós temos baixo salário, mas Deus, Ele supre as nossas necessidades. Ele sempre nos surpreende. Né? Tudo aquilo que nós precisamos para viver nesta terra de vivente, o Senhor Deus, Ele provê para cada um de nós. Muito legal. Ele é o pão da vida. Né? Aquele que serve ao Senhor, ele não vai ficar com fome, nem fome espiritual e nem fome física, né? Porque o Senhor Deus, Ele provê, né? Mas nós temos que buscar, né, irmãos? Nós temos que buscar. Louvado seja Deus. Quando ele fala aqui, ó, João 8, capítulo 12, capítulo 8, versículo 12, mais duas folhinhas para frente, ele vai falar assim: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Né? Quem segue a Jesus, ele é a luz. Não vai andar em trevas. Que maravilha, né, irmãos? Isso é muito bom demais. Quando ele fala, eu sou a luz do mundo, Jesus é a luz verdadeira. Né? Se você voltar aqui hoje, não vai folhear bastante aí. No João capítulo 1, voltando um pouquinho, hoje vai ser de voltar, verso 9, vai dizer assim, olha só, vou ler do 7. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz. Quem veio? João. João veio para testificar da luz, para que todos crescem por ele. Irmão, vou abrir um parênteses aqui. É muito interessante que João, por que João veio pregando no deserto? Por que João veio com roupa de camelo, né? Por que João vinha comendo gafanhoto, o mel silvestre? Por quê? Irmão, se João viesse e fosse para o templo, ninguém ia acreditar em João. Por quê? Porque o templo estava corrompido. Os sacerdotes que estavam lá não eram sacerdote verdadeiro, não era um sacerdote real, eles não eram da linhagem de Arão e nem era também, fazia parte da tribo de Levi, eles não eram, eles eram sacerdote imposto pelos homens, né, que queriam ter um comando, né? Eles puxavam o saco do reinado de Roma para eles terem privilégio, né? Então se João veio e vai para a sinagoga, ninguém ia lá, mas quando João veio pregando no deserto, todo estranho, todo esquisito, né? E fazia 400 anos que Deus, não é que Deus não falava com o povo, é que o povo não buscava Deus. O povo estava mais interessado nas coisas mundanas do que em Deus, né? Foi o tempo, 400 anos que Deus não falou com o povo. Não é que Deus não falou com o povo, porque se você for olhar os evangelhos, tinha um remanescente. Certa vez, eu não lembro se foi Elias ou se foi o Eliseu, mas acho que foi o Elias. Mata eu, porque só tem eu que adora, os outros se prostrou a Baal. Foi Elias. E aí Deus falou assim: não, Elias, não só tem você que está aí firme, não, tem um remanescente que ele não se prostrou a Baal, né? Tinha um povo que buscava a Deus, mas a maioria não buscava a Deus, adorava o rei, que tinha que adorar o rei de Roma, né? Quando ele ouviu dizer que ia nascer o Salvador, ele mandou matar as crianças, irmão, que tinha que adorar ele.
né? Então João veio para testificar da luz, né? Não era ele a luz, João não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Vai falar o 8 de novo. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Ou seja, olha só, a luz é Cristo, né? A personificação da genuína e verdadeira vida. Sua vida era a luz para todos, a verdade de Deus, sua natureza, propósito e poder tornam-se disponíveis a todos por meio dele. Tudo de Deus, irmãos, está disponível para nós através de Jesus, que é a nossa luz, né? A luz resplandece nas trevas, a luz de Cristo brilha no mundo mau e pecaminoso, controlado pelo inimigo. A maior parte do mundo não aceita a sua vida nem sua luz. Mesmo assim, as trevas não a compreenderam, não prevalecem contra ela. Eles não compreenderam, eles não querem, mas não vai prevalecer as trevas, não vai prevalecer a luz. Embora pelos nossos olhos carnais nós não conseguimos enxergar isso, mas ele é a luz, está prevalecendo. Sabe por quê, irmãos? Porque outrora eu era das trevas. E se eu continuasse nas trevas, eu tinha descido à sepultura. Mas a luz clareou o meu caminho e hoje eu estou na luz e eu não desci à sepultura. Quem ganhou? A luz, irmãos, e as trevas perderam. Hoje vocês estão aqui por quê? Porque a luz clareou o caminho. Quem ganhou? A luz, as trevas perdeu. E sempre vai perder, irmãos. Embora nós queremos respostas imediatas para algumas coisas, poxa, esse camarada fez isso, será que Deus não vai fazer nada? Calma, deixa na mão de Deus. Quem está controlando tudo é Deus. As coisas acontecem por permissão de Deus. Tudo acontece por permissão de Deus. Alumia todo homem, ilumina toda pessoa que ouve o seu evangelho, assim como eu e você, concedendo-lhe certa medida de compreensão e graça, para que essa pessoa possa livremente escolher, né? Aceitar ou rejeitar a mensagem. Você ouve o evangelho livremente, você aceita ou não? Você aceita ou não? Todo aquele que crê, né, terá vida eterna, se for batizado, né, vai ter salvação, irmãos. Mas você é livre para isso, você é livre. Louvado seja Deus. Além da luz de Cristo, não há outra mediante a qual possamos conhecer a verdade e sermos salvos. Nenhuma outra palavra, nenhum segmento pode trazer salvação. Somente Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, irmão, Jesus Cristo não é religião. Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é o Salvador. Porque, olha só, religião vem do grego religare. Religare. Religare é religar. Aqui tinha uma lâmpada. Quem lembra que aqui tinha uma lâmpada? Aí o pastor Valdemir veio e religou mais lâmpada. Naquela que estava, ela era aqui, ó. Aí não é mais aquele lustre, né? Agora é essa outra. Mas daqui ele religou, ele ramificou. Então Jesus Cristo é o que religa o homem a Deus. Ele é o caminho, a verdade é que vai ver na frente. O véu se rasgou e se abriu um novo caminho para a gente se achegar a Deus. Louvado, então ele não é religião, ele é o Salvador. Através dele é que nós vamos se achegar a Cristo. Voltando lá para João, capítulo 6, louvado seja Deus. Nós vimos que ele é a luz, né? Agora, no capítulo 10, verso 9, capítulo 10 de João, verso 9, vai dizer assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem, né? Eu sou a porta, né? Quem entra por Jesus, né, vai ter o que? Salvação. Louvado seja Deus, maravilha. Quem entrar por meio de Cristo será salvo, terá vida eterna e abundante, né? Tudo quanto necessita para ser liberto do pecado, da culpa e da condenação. Jesus é a única porta da salvação. Não há salvação senão por Ele. Tudo que eu falei, Deus vai suprir todas as nossas necessidades.
necessidade. Tudo que você precisar, Ele vai te dar. Olha só, Atos capítulo 4, verso 12. Atos, mais para frente um pouquinho. Atos capítulo 4. Verso 12 vai dizer assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Os discípulos, eles tinham a convicção, eu também tenho essa convicção, que da maior necessidade de cada indivíduo, é a salvação do pecado, da ira de Deus. E eles pregavam que essa necessidade não poderia ser satisfeita por nenhum outro senão Jesus Cristo. A bebida não pode trazer essa satisfação, a droga não pode, o sexo não pode, nada pode trazer essa satisfação de salvação, de libertação do pecado, da ira de Deus, que vai ser um povo aí que não aceitar Cristo, vai ter essa ira. Somente Jesus Cristo. Isso revela a natureza exclusiva do Evangelho e coloca sobre a igreja a pesada responsabilidade de pregar o Evangelho a todas as pessoas. É responsabilidade minha e tua. Quando fala igreja, não é a igreja o templo, é a igreja você. Você é a igreja, você é o templo do Espírito Santo, é você que tem essa responsabilidade. Ah, não, quem tem que pregar é o pastor, quem tem que pregar é a igreja missão mundial. Não, é você que é a igreja. Você faz parte daqui da igreja física, porque é aquele lugar onde a gente se reúne para aprender de Deus e levar para o mundo. Quinta-feira, esses dias agora, quinta-feira passada, eu levei um estudo lá que falava da responsabilidade dos membros da igreja a aprender a palavra, para levar o Evangelho. Irmãos, porque nós temos que saber disso. Porque depois, que nem a pastora sempre fala aqui de discipulado. Irmãos, eu conheço muitas pessoas que mudam de igreja todo instante. Porque o pastor está olhando todo. Eu não sei se eu já falei isso aqui. Aí eu olho para o irmão vai sair da igreja porque eu estou olhando todo. Irmão, meus olhos é torto. Não tem o que olhar torto? É torto. A gente só sai da igreja, irmãos. Eu só vou sair do meu ministério se um dia o meu pastor ele pregar uma coisa que não está na Bíblia, sabe? Se ele vir com heresia, se ele vir com outra palavra que aí o apóstolo Paulo diz que é anátema, aí não dá para, a Bíblia diz que não dá para caminhar juntos, nós não consentimos com a mesma coisa. Enquanto nós temos o propósito de salvação, nós vamos continuar juntos, levando a palavra, a verdade, porque é só a verdade que liberta, não é outra coisa, só a verdade que liberta, irmãos. Louvado seja Deus. Olha só, se houvesse outros meios de salvação, a igreja poderia ficar despreocupada, mas segundo o próprio Cristo, lá em João 14, verso 6, voltando para o João aqui, João 14, eu vou deixar João 14 para depois, que ele está englobado aí no eu sou, vai dizer que não há esperança para ninguém fora da salvação de Cristo. Este é o fundamento do imperativo missionário. Nós temos que levar a palavra, porque não existe nada, irmãos, que possa nos trazer salvação, a não ser Jesus Cristo. Por isso nós temos que pregar, porque vai chegar um dia, irmãos, que as pessoas vão falar, mas ninguém me falou nada. Não, aí segundo alguns estudiosos, diz que o Senhor vai abrir um telão, e vai falar assim, está vendo aquele dia ali, meu servo estava falando para você de Jesus, de salvação, da ira de Deus, e vai falar, vai explicar, e a pessoa vai ficar como? Quieta, por quê? Porque realmente, irmãos, a igreja do Senhor, ela está incumbida de pregar o Evangelho de Cristo, de fazer notório as maravilhas do Senhor. Louvado seja Deus. Eu sou a porta, é o capítulo 10.
Olha só. Já falou 14? Não, o 14 vai ficar depois que ele está englobado no eu sou. Né? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem. O 10 vai dizer: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Aí o verso 11 vai falar de eu sou também, né? Vai falar que eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, né? Louvado seja Deus, esse Deus maravilhoso, né, que é o bom pastor. Ele declara que ele é o bom pastor prometido nas profecias. Salmo 23, verso 1, todo mundo conhece, né? O Salmo 23, verso 1, que vai falar assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Mediante essa metáfora, né, frequentemente empregada aqui no Antigo Testamento, Deus é comparado aqui a um pastor, ilustrando isso, o seu grande amor pelo seu povo, né? O próprio Senhor Jesus empregou também a mesma metáfora para expressar seu relacionamento com o seu povo, né, com os seus discípulos, lá em João 10, 11, que nós lemos. Louvado seja Deus. Aí duas verdades se destacam aqui. Deus, através de Cristo e do Espírito Santo, está tão afeiçoado a cada um dos seus filhos que ele deseja amar, cuidar, proteger, guiar e estar perto desses filhos, como um bom pastor cuida das suas ovelhas, né? O bom pastor, ele cuida das ovelhas, né? Ele tem um cuidado. A palavra de Deus diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor e não seguem o ladrão, e não seguem. Para você ver tal carinho que Deus quer ter com a gente, tal carinho o pastor tem com as ovelhas, né? Segundo alguns estudiosos, diz que a ovelha é um bicho tão simples, né? Vamos dizer assim, que ela não sabe nem se defender, ela não sabe, mas ela conhece a voz do seu pastor, porque o seu pastor cuida dela, o seu pastor está ali acariciando, tirando os carrapichos lá, cuidando, né? Botando azeite nas suas feridas, porque é o bom pastor, irmãos, né? É o bom pastor. Louvado seja Deus. Os crentes são as ovelhas do Senhor, pertencemos a Ele e somos alvo especial do seu amor e atenção, embora todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Tem as ovelhas rebeldes, viu, irmão? Tem as ovelhas rebeldes. O Senhor nos redimiu com o seu sangue derramado ali na cruz, e agora somos dele como suas ovelhas. Podemos lançar mão das promessas desse salmo aqui, quando atendemos a sua voz e o seguimos. Você segue a Cristo, né? Você pode confiar nessa palavra, irmãos, que essa palavra ela é fiel e verdadeira. Louvado seja Deus. Olha só, também Isaías 40, 11, Isaías 40, 11 vai dizer assim: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os seus cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Deus é descrito aqui mais uma vez como o pastor que toma um cordeirinho para protegê-lo e pô-lo perto do seu coração, né? Quando pega no colo, põe perto do coração, não é verdade? Embora Deus seja tão poderoso e as nações sejam como um pó diante dele, ele não deixa de cuidar de cada um dos seus, de modo bem pessoal. Nunca devemos pensar que Deus é tão majestoso que desconhece as necessidades e os problemas de cada crente em particular. Ele conhece os problemas, o problema de cada um de nós, sabe, irmãos, até os desejos nossos, né? Eu fico observando as coisas. Tem uma irmã lá na nossa igreja, lá, uma bênção, ela é uma senhorinha, e ela gosta muito da minha esposa. E o que acontece? Ontem ela chegou e falou assim: Márcio, ela chamou a minha esposa, minha menina, leva lá para minha menina. Aí deu um pote, cuidado para não derramar, né?
nem abri, nem mexi lá, me deu uma curiosidade, né? Mas levei para casa. Quando eu cheguei em casa, que nós abrimos, era o quê? Era canjica. Era canjica, né? E a Rosângela tinha dito umas 2 semanas atrás, eu estou com uma vontade de comer canjica. Aí, essa irmã, ela colocou assim, um papelzinho, Jesus te ama. Deu para ela. E quando ela abriu, viu que era canjica, aí eu falei assim, tá vendo como Deus cuida de você nos mínimos detalhes, mesmo você sendo uma ovelha rebelde, Deus cuida de você, irmão. É Deus cuidando dela. Eu tinha que falar isso, irmão, porque foi o que eu vi, foi o que eu presenciei. Ela tinha, porque ela falou para mim que não pode comer canjica, só que ela fez arroz doce, né? Ela fez arroz doce. Ela estava com vontade de comer canjica. E Deus preparou a irmã, ainda deu um versículo bíblico para ela. Então, esse Deus, Ele é o nosso bom pastor, irmãos. Louvado seja Deus. Esta metáfora de Jesus como bom pastor ilustra o cuidado terno e devotado que Ele tem por seu povo, e como se Ele dissesse: eu sou para com todos aqueles que creem em mim. Tem esse detalhe, irmãos, tem que crer no Senhor Jesus, tá? O que um bom pastor é para as suas ovelhas: cuidadoso, vigilante e amoroso. As características de Jesus como um bom pastor é que ele morreu por suas ovelhas, e isso que de modo ímpar ressalta a Cristo como pastor. É a morte de Cristo na cruz que salva as suas ovelhas. Cristo é aqui chamado o bom pastor, é chamado o grande pastor, o sumo pastor, né? O ministro do Evangelho, irmãos, que ocupa essa posição apenas como meio de vida, né? O ministro do Evangelho, o pastor do Evangelho hoje, eu, o pastor Valdemir, que não é o nosso caso, mas aqueles que ocupam esta posição apenas como meio de vida ou de obter honraria, ele não é pastor, ele é missionário, né? Se, por exemplo, se fosse o caso meu e o caso do pastor Valdemir, nós não estaríamos mais aqui, né? Nós estaríamos aonde? Numa igreja que tem gente, bastante gente, uma igreja cheia de gente, uma igreja inchada, uma igreja cheia de crentes vazios. Por quê? Porque lá renderia mais dinheiro, lá nós seríamos conhecidos, lá nós teríamos ibope, né? Todo mundo ia nos conhecer, mas nós não somos mercenários, realmente nós somos pastores, nos preocupamos com as vidas, pregamos a verdade, porque a verdade é que liberta. A verdade é que liberta. Você está entendendo? Porque eu creio, irmãos, eu creio que quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar essa porta. Tem muita gente que passa aí na frente e fala assim: nossa, como é que essa igreja consegue? Consegue porque Cristo é o pastor dessa igreja. Quem abriu essa porta foi o eu sou. Foi Ele, não foi homens. Não é igreja de homens. Quantas igrejas aqui já abriu e já fechou, que não ficou nem 6 meses, 8 meses? Né? Por quê? Porque é igreja de homens. É pessoas que querem estar em evidência. Não, irmão. Quem quer reconhecimento, vai para o IML. Não é no IML que reconhece o cadáver? Quem quer reconhecimento vai para o IML. Nós não, nós queremos pregar a verdade. A verdade, o verdadeiro pastor cuida de suas ovelhas. O falso pastor pensa em primeiro lugar em si mesmo e na sua posição diante dos homens, né? É por isso, irmãos, vou falar uma realidade para vocês aqui. É por isso, isso vai até ficar gravado, é por isso que muitos pastores se suicidam. Por causa que ele não quer manchar o nome dele perante a sociedade, perante os homens, porque ele praticou um ato ilícito. E se é descoberto, ele vai ficar manchado. Pessoal vão falar mal dele, né? Uma igreja recentemente se dissolveu por causa do pastor. Graças a Deus que ele não se matou, né? Aí depois, quando ele se mata, as pessoas dizem: o pastor carrega um fardo muito pesado. O pastor carrega um fardo muito pesado. A Bíblia diz que o fardo que nós vamos carregar é suave, é leve, que é o de Jesus. Mas pastor carrega, ele ouve
envolve tanta coisa que ele quer soltar e não consegue, ele pode algo. Não. Tudo que o pastor passa está controlado por Deus. Ele tem um escape que é Jesus. Se alguém contar uma coisa para mim, irmão, e eu tiver que guardar essa coisa, eu vou guardar e eu vou me explodir, porque eu tenho meu Jesus para me soltar o escape. É Jesus. Ele nunca vai colocar um fardo pesado a qual eu não possa carregar, irmão. Agora, se eu adulterar e quiser esconder dos homens, eu me suicido. Aí as pessoas vão ter esse pensamento de que, é que o pastor, você não sabe a vida de um pastor, é pesado. Não, irmãos. Jesus é aquele que está conosco todos os dias, é o que nos conhece, é que sabe, é o que sabe de todas as coisas. Por quê? Porque Ele é o sumo pastor. Ele é o sumo pastor. Louvado seja Deus. Voltando aqui, voltando para lá para o João aqui, falando do pastor, né, da porta. Agora, eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. João 11, 25 vai falar sobre isso. Mais eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Meu Deus, para quem crer, né? Para quem crer em Jesus, a morte física não é um fim trágico. Quem tem medo de morrer aqui, levanta a mão. Graças a Deus, ninguém tem medo de morrer, irmão. Se não morrer, não vai ver a Deus, irmão. Tem que morrer, irmão. A Bíblia diz que quando a Bíblia chama esse corpo de casa, né? Templo, que quando essa casa cair, Deus tem preparado um edifício para nós. Aleluia. Mano, quando você deixa desse corpo, você vai para Cristo. Vai para Cristo, mano. E o apóstolo Paulo, ele falava assim: morrer é lucro, viver é Cristo. É lucro. Então o crente não tem medo de morrer. Jesus Cristo vai fazer a ressurreição no último dia ainda. E nós vamos ter um corpo glorificado. Suas pernas nunca mais vão doer. Vai ganhar um corpo de glória. Fortaleça elas hoje para não dar para vir para a igreja. Porque quando, olha, eu tenho uma prima que ela tem essa convicção. Ela sabe que ela vai ter um corpo glorificado. Ela passa no peso, né? Ela passa no peso. Mas ela vai ser, mas quando eu for para a glória, eu vou ter um corpo glorificado e vou até flutuar. Nós vamos voar como os anjos, porque Jesus, ele é a ressurreição. Ele é a ressurreição. Pelo contrário, né? A admissão à vida eterna e abundante e a comunhão com Deus, né? Viverá. Deixa eu voltar aqui de novo. Para quem crer em Jesus, a morte física não é um fim trágico, é pelo contrário, a admissão à vida eterna e abundante e a comunhão com Deus. Viverá, refere-se ressurreição, nunca morrerá. Significa que o crente terá um corpo novo, imortal, incorruptível. 1 Coríntios capítulo 15, verso 42. 1 Coríntios 15. Verso 42. Olha só, esse aqui é maravilhoso demais. Isso aqui o verso 42 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Assim também a ressurreição dos mortos semeia é lançar na terra, né? Semeia em corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Maravilha, hein? Você morre com um corpo corrupto e levanta com um corpo incorrupto. Semeia-se em ignomínia, ressuscita em glória. Semeia em fraqueza, ressuscitará com vigor. Né? Nosso corpo todo dolorido, todo doído, morreu, semeou, mas vai ressuscitar em glória, com vigor. Louvado seja Deus. Semeia em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal. Por que corpo animal? Porque tem sentimento, porque tem essas coisas todas. Mas ressuscitará com um corpo espiritual. Né? Não vai ter mais corpo físico, vai ser espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também o Espírito está. O primeiro homem Adão, aí vai, irmãos. É maravilha de Deus saber que esse Deus, Ele é o eu sou, né? Ele que ressuscita.
a mim e a você. Ele que vai trazer um corpo de glória para nós, em nome de Jesus. Cadê? Voltando aqui para o João 11. Louvado seja Deus. Esse corpo não poderá morrer, nem deteriorar. Tá? Não vai morrer o nosso corpo glorificado. É a vida eterna, é a vida com abundância. Por isso que Jesus disse que lá não vai ter dor, lá não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter. Não, ninguém vai ter dor de mente, né? Ninguém vai ter dor nas pernas, na coluna, não vai ter mais. O nosso corpo. Lógico, em nome de Jesus. E temos que orar para nós aguentar aqui, né? Para depois lá na glória saber, porque, irmãos, essa pouca tribulação e tormenta que nós estamos passando aqui na terra é momentânea. O que Deus tem para nós é eterno. Que diferença vai fazer tu viver 100 anos, 200 anos? Para receber a eternidade, que é o quê? Muito mais do que nós estamos querendo. Porque muita gente quer viver, mas Deus tem o melhor para nós. Por isso que a Bíblia fala que Deus tem o melhor para nós. Porque a gente pensa que isso aqui é o melhor, isso aqui não é o melhor, irmão. Isso aqui é muita corrupção. Sabe, as pessoas, às vezes você não quer se corromper, mas as pessoas vêm para cima de você para fazer você se corromper. Aí você não se corrompe, aí se aborrece, né? Quer tomar atitude com as suas próprias mãos. Mas nós temos que lembrar que é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra, Ele que toma conta de nós, Ele é o eu sou, louvado seja Deus. Olha só, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho. A verdade é João 15, verso 1 ao 5, para a gente terminar. Eu sou a videira verdadeira. Olha isso, já estou passando mesmo, hein? O meu pai é o lavrador, louvado seja Deus. Né? Olha só, nesta parábola ou alegoria, Jesus se refere como a videira verdadeira, e aqueles que se tornam seus discípulos como os ramos. Ao permanecerem ligados nele como a fonte da vida, frutificam. Você permanece em Jesus, permanece na palavra, permanece no Evangelho, você frutifica. Como? Você prega o Evangelho e vai dar fruto. Sabe, irmão? A Bíblia diz que sábio é aquele que ganha alma para Jesus. Aleluia! É sábio. Não precisa fazer faculdade, só apenas obedecer a palavra de Deus. Né? Louvado seja Deus. Ao permanecerem ligados nele como a fonte da vida, frutificam. Deus é o lavrador que cuida dos ramos para que deem o fruto. Deus espera que todo crente dê fruto, né? Porque ele fala aqui, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, vou voltar aqui, toda vara em mim que não dá fruto, atira. Ele limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Que não dá fruto, ele tira. E vai limpar aquela que está dando fruto, para que dê mais fruto. Né? Isso é maravilhoso, irmãos. Jesus fala das duas categorias de varas, infrutífera e frutífera. Você é qual? A primeira ou a segunda? Frutífera ou frutífera? Eu quero ser frutífera. Eu quero dar fruto para Jesus mais e mais. Nem que eu ganhe uma alma por ano. Estou dando fruto. Irmão, porque você pensa, eu evangelizei um camarada há 3 anos. 3 anos eu evangelizei o cara. Aí quando ele aceitou Jesus, morreu. Aí eu fiquei, poxa Jesus, 3 anos evangelizando, ele aceita Jesus e morre. Aí Jesus falou assim, eu estou no comando de todas as coisas. É Ele que sabe, é Deus quem sabe. Nós não sabemos de nada. Nós temos que pregar o Evangelho. As varas que cessam de dar fruto são as que já não têm mais em si, né, a vida e provém da fé perseverante. Essa vida é da fé perseverante. Tem que perseverar, tem que persistir, tem que insistir. Aquela viúva batia lá na casa do juiz Inico, né? Ele era ruim, ele nem temia Deus, não temia homem, mas ela continuou lá batendo lá e falando, minha causa. Tem que perseverar, irmão. Parece que não está dando certo, mas tem que perseverar, porque o mundo ele é espiritual. A gente não consegue ver as coisas melhorando pelos olhos carnais, mas pelas espirituais. Então nós temos que estar ali perseverante. Louvado seja Deus. Ele, a estas varas, o pai tira, que não dá fruto.
eles a separam da união vital com Cristo. Quando cessam de permanecer em Cristo, Deus passa a julgá-las e a rejeitá-las. As varas que dão fruto são as que têm vida em si por causa da sua perseverança, fé e amor para com Cristo, né? Então ele é, eu sou a videira verdadeira, né? Se você não está nessa videira, irmãos, sendo dirigido pelo eu sou, você não está no caminho certo. A declaração eu sou o pão da vida informa-nos que Cristo é o sustento que nutre a nossa vida espiritual, né? Ele é a porta, nós entramos por esta porta que é Jesus Cristo e vamos encontrar pastagem, alimentação. Ele é o bom pastor. Se nós entramos no eu sou o bom pastor, ele cuida de cada um de nós. Louvado seja Deus. Ele também, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ele vai nos direcionar, ele vai mostrar esse caminho. Louvado seja Deus. A ressurreição vai nos ressuscitar no último dia, né? E a videira verdadeira eu sou. Nós temos que permanecer firme, porque o inimigo, ele não está brincando de inimigo. Ele veio mesmo para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para dar vida e vida em abundância. Mas nós temos que permanecer para a glória do nosso Deus. Amém? Nós chamamos o pastor Valdemir. Vamos lá na sala de